Boa noite, minha gente, aqui do Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais um Segunda Sem Desculpa. Só que hoje pra lá de especial. Afinal de contas, é Dia da Mulher. Na verdade, vamos combinar, né? Que nosso dia é todo dia, porque vamos combinar que a gente tem acúmulo de centenas de funções, a gente equilibra pratos, a gente tá sorrindo, daqui a pouco a gente, né, mete um batonzão vermelho e bora lá, segue a vida pra frente. É assim que a gente faz, né? Boa noite, Socorro, que linda você aqui, que delícia, minha aluna amada. E hoje tá pra lá de especial, e por quê? Nós vamos falar de autoestima e bem-estar. Uau! Só que eu trouxe uma convidada especialista em relações a dois. Sim, a Karina é uma especialista em relacionamento a dois e vai falar um pouquinho sobre tudo isso no seu processo de emagrecimento, sobre como esse tempero. Eu costumo brincar que ser especialista em relacionamento a dois é colocar aquele temperinho, aquela pimentinha que de vez em quando falta. E é isso que a Karina faz. Coloca tempero nos relacionamentos. Então hoje a gente vai colocar um tempero nessa sua noite especial, que na verdade você merece o respeito das pessoas à sua volta e o seu próprio respeito todos os dias. Bora lá. Boa noite, Dani, Valéria, que delícia. Ah, ela já tá aqui, olha só, super. Deixa eu colocar ela aqui na live. Uai, cadê o... Aqui faço uma transmissão ao vivo. Karine Malvik. Olha que sobrenome poderoso, minha gente. Que contribuir hoje para esse nosso Segunda Sem Desculpa com um cheirinho de pra lá de especial. Bora lá receber a nossa convidada com muito carinho e amor. Que ótimo. Sua linda, que bom te ver. Que bom também. Que prazer estar aqui com você hoje, viu? O prazer, minha filha, com todas as palavras e com P maiúsculo é meu, porque você é a rainha do prazer, né? Vamos combinar. Você é que põe aquele temperinho gostoso, aquele prazerzinho nas relações. Eu trago lembretes. Eu trago lembretes para o relacionamento. É isso. É verdade, se a gente for parar para pensar, já tá ganhando vários corações, sejam todos bem-vindos. Helena, isso mesmo, gente, ó, vão participando dessa live, vão colocando vários coraçõezinhos para que mais pessoas possam vir entrando. Convidem pessoas para virem para cá, porque hoje a noite promete. Hoje a noite tem pimenta. Hoje à noite tem lembrete. Então, bora lá, bora lá. Eu vou fazer isso agora, eu vou convidar algumas pessoas. Aqui. Como é? Coloquei um fundo aqui, saiu um anjinho aqui, mas é porque hoje a gente vai estar bem animada. Ui, eu tô até com medo do que vem depois do anjinho. Ai, que delícia. Aqui para essa noite. Que delícia, Karina. Assim, primeiro, obrigada, né, por você ter aceitado o meu convite de vir participar dessa noite tão especial, né? Uma noite de mulheres, uma noite onde, vamos colocar que a gente merece, tem um marco do nosso dia, mas como eu costumo dizer, na verdade, todo dia é o nosso dia, porque vamos combinar que não é fácil ser mulher, que a gente equilibra pratos, a gente literalmente faz de tudo um pouco e se cobra muito às vezes. Então a gente vai falar, a gente vai navegar um pouquinho, mas antes da gente entrar no tema da live de hoje, eu quero que você se apresente, a casa é sua, fique muito à vontade. Eu tô tão feliz de você estar aqui que eu não consigo parar de falar. Mas olha só, eu que estou feliz, o convite foi muito bem elaborado, né? Vieram de pessoas que a gente gosta muito, né? Quero agradecer a Anângela, o César, né? Por ter nos aproximado. E é tão engraçado que no dia de hoje nós trocamos tanto, né? Foi tanta informação, eu vi tanto temperinho de Deus ali hoje na nossa vida, foi muito bom. Então, um prazer conhecer um pouquinho de você, da sua intimidade, do seu trabalho. E realmente eu vim aqui para contribuir. Eu achei interessante você falar, para nós mulheres é sempre um pouquinho mais difícil. E agora com a pandemia, menina, ficou ainda mais difícil, né? A pandemia fez com que isso ficasse mais interessante nas nossas vidas, um desafio a mais no nosso papel de ser mulher. Então, eu estou muito feliz. E também, assim,
hoje, né, eu estava falando sobre relacionamentos mais cedo com outra pessoa, e aí a gente falando qual é o nosso primeiro relacionamento, né? Geralmente, quando a gente vai falar de relações, a gente fala de relações, geralmente, a gente sempre vai focar com o outro, relação com o outro. Mas hoje eu quero trazer um pouquinho do enfoque do relacionamento. A primeira relação saudável que você deve praticar é com você mesmo. Então, assim, E é bem isso, né, Karine? Porque às vezes, nessa turbulência do dia a dia, nesse atropelo que as coisas, nesse novo normal que a gente está vivendo, a gente esquece, né? Esquece de fazer parte da própria agenda, esquece. Um especialista né, em relacionamento, só que de uma forma diferente, de uma forma muito mais integrativa, entendendo Sim. o indivíduo como ser social, como ser integrante. Então, assim, olha, gente, não vamos aproveitar que essa especialista está aqui com a gente hoje. E clica aí no aviãozinho agora, que eu vou fazer isso de novo. Convida algumas pessoas para virem para cá. Isso também. Bora mover esse planeta. Já tem um pessoal aqui que eu convidei, que já está na live, quero agradecer a todos, tá? E assim, eu quero dizer, né, Aline, que essa live hoje não é uma dupla sertaneja, não, Aline e Karine, a gente tem mais convidados aí. Então, por favor, vamos interagir, as perguntas estão em aberto, quero que vocês participem conosco, porque afinal de contas, assim, o convidado não sou eu, são vocês que estão hoje na live com a gente e eu acredito que vai vir muita pergunta bacana e a gente vai poder contribuir nós duas na vida dessas pessoas que estão aqui com a gente hoje. E é isso, né, Karine? Assim, a gente veio falar de algumas coisas e hoje eu queria que a gente começasse a falar sobre a questão do impacto do óbvio, né? O óbvio, né? Muita gente fala assim, mas isso é óbvio. Isso é, como fala? Isso é comum, todo mundo sabe disso. Só que o óbvio, ele tem um papel de, como diz outro, anjos e demônios, né? Porque muitas das vezes a gente tendencia a achar que na comunicação com o outro o que é óbvio dentro do meu mundo e não deixo claro o que eu tô querendo dizer com o outro e muito menos, às vezes, comigo. Porque, isso é óbvio. Eu tenho que aprender a lidar, por exemplo, com o emagrecimento. Isso é óbvio. Eu tenho que fazer uma dieta para emagrecer. Isso é óbvio. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Isso é óbvio. Só que o óbvio não é tão simples assim. Para o óbvio acontecer, primeiro a gente sempre vai trabalhar, eu acredito que também é o seu trabalho, a gente vai trabalhar sempre no eu, né? A gente sempre acha, o óbvio é interessante também, você colocou na questão do emagrecimento e é bastante importante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas é tão engraçado que até no diálogo, a dois, sempre o óbvio, mas eu já disse isso, eu já falei assim, eu já comuniquei assim com meu filho, eu já comuniquei assim com meu parceiro, com a minha parceira, e ele não entende. Mas será que a tipo linguagem... assim, né? Tira a toalha molhada de cima da cama, eu já falei 15 mil vezes. Falou como, né? Porque nós somos seres de linguagens. Então, assim, a gente tem que saber entender a linguagem do outro. Então, assim, eu me expresso... A gente às vezes está se falando aqui e tem outras pessoas aqui também que estão interagindo. Mas a gente tem que entender a linguagem que o outro também vai se conectar. Então, às vezes, a gente fala muito para o outro o que você quer, mas você fala no seu sentimento, na sua linguagem. E o outro, como ele se comunica? E quando você vai falar do óbvio no emagrecimento, né, que é a sua expertise, que faz muito bem, é interessante porque, assim, saber o que é importante e saudável para nós já somos nascidos sabendo disso. Porque eu gosto muito de dizer que Deus nos mandou inteiros e não quebrados. Então, nós temos todas as habilidades dentro de nós. Então, a gente sabe fazer isso. Mas olhar para o óbvio é você acreditar naquilo que realmente vai fazer diferença para você. Na alimentação, de você beber água, de você ter boas leituras, de você se alimentar espiritualmente, isso tudo a gente olhar para esse momento. Então, assim, o óbvio, o que é o óbvio para você e o que é o óbvio para o outro. Então, saber ouvir, é legal, entender. é muito legal você estar falando tudo, isso. Internalizar. E é muito legal internalizar. E além disso, gente, vários coraçõezinhos, que delícia! É muito importante o que você está falando e eu quero te chamar a atenção de novo foco para isso.
nessa comunicação. Só se constrói qualidade de vida e autoestima, que é o que a gente vai falar aqui hoje bem mais a fundo, se você tiver uma qualidade de comunicação. E o que é qualidade de comunicação? Ah, eu já disse isso, Aline. E aí é o que a Karine colocou. Como você disse? Você disse na linguagem do outro, para que o outro entenda a sua comunicação? Ou você disse para satisfazer o seu próprio ego? Agora eu peguei pesado, mas é para pegar mesmo? Para satisfazer o seu próprio ego e dizer assim, mas eu já falei, ele que não me escuta. E isso é um problema. Assim, aí a Karine pode falar melhor das relações, mas eu falo de relação porque eu tenho uma relação dentro de casa. Então, o dia que eu tô virada da avessa, eu falo para dizer que eu disse. E depois eu falo, Aline, você foi bem sacaninha. Você não se comunicou. Você simplesmente usou palavras para tentar dizer algo que não disse. Então, assim, essa questão dessa qualidade da comunicação, isso é tão fundamental que aí as pessoas tendenciam, Karine, a se perguntar assim, ai, mas eu não dou conta de seguir com a minha dieta porque o meu marido não me ajuda. Como é que você comunicou isso? Como é que tá esse acordo? Como é que tá isso para você primeiro, ou seja, na sua comunicação, e como é que tá isso no mundo do outro, né, Karine? É interessante quando você coloca essa cooperação e esse companheirismo, sempre, desde o início, quando eu falei com você aqui que a gente estava falando, né? O que acontece? Sempre, o melhor resultado, ele vai vir... Eu falo assim, a gente é um potinho. Se eu estou cheia de boas vibrações, isso vai derramar e vai estar ao lado das pessoas que estão ao seu lado. Mas se você está vazia, se você está cheia de coisas ruins, é o que também vai derramar. Então, se eu quero convencer o outro de algo, e outra coisa, a meta de uma dieta, ou de uma mudança de hábito, ou de uma mudança de relacionamento, porque às vezes eu pego uma pessoa e te falo assim, ah, mas eu estou fazendo isso, não vai adiantar, porque ele não vai mudar. Não é o outro que vai fazer mudar aquela situação de conflito ou aquilo que você quer mudar. Não é o seu marido que, fazendo a dieta com você, vai fazer com que você atinja o seu objetivo. Não. Isso, novamente, a gente vai falar o óbvio, né? Vamos lá novamente no Exatamente. óbvio. É você primeiro. As mudanças e as melhores, elas acontecem de dentro para fora. Se eu transbordo, se eu tenho que fazer, se aquilo que eu estou... se eu me coloquei a fazer algo e aquilo é real para mim, eu estou fazendo com a minha vontade, o que vai fazer bem para mim, eu vou derramar para quem está ao meu lado. Então, a gente é um potinho. Então, perceba o que tem nesse potinho que você está transbordando. Será que você está transbordando cobranças, apontamentos? Ou você está transbordando aquilo que você aprendeu, aquilo que vai ser interessante, que você vai ajudar outras pessoas? Ajudar como? Não impondo e exigindo, mas mostrando aquilo que você está aprendendo, transbordando e trazendo de novo. Então, assim, a exigência, em primeiro lugar, sempre nós fazemos isso com os outros, né? Exigências com os outros. E a exigência com você, que a gente vai falar disso agora, né? Sobre a arte de você, que hoje a gente está tendo uma arte de tolerar, né? Então, assim, eu tenho que me tolerar. Claro, tolerar que eu estou colocando, não numa forma impositiva, mas eu tenho que me respeitar primeiro. Eu tenho que me compreender primeiro para que depois o meu potinho esvazie, transbordando na vida das pessoas. Eu não posso chegar com o meu potinho vazio e querer que ele faça dieta comigo ou que ele vá fazer a mudança na relação. Não é isso. Se a gente entender o óbvio que é de dentro e que a mudança vem de mim, isso sim, a gente consegue bons resultados. E aí consegue bons resultados, emagrece, não engorda mais, independente se tem 40, 50, 60, não importa. Porque aí você está mudando o quê? A sua cabeça, o seu jeito que você se comunica, o seu olhar para as coisas. Porque assim, ó, os problemas externos sempre continuam sendo os mesmos. Entende? Exatamente. O Covid é uma realidade, a situação financeira do país, ela é uma realidade. Mas tem gente que está chorando e tem gente que está vendendo lenço. E aí, o que você está alimentando? E a Karine trouxe uma coisa que eu quero, de novo, pintar de canetinha colorida. Igual quando a gente está lendo um livro muito legal, que a gente vê uma frase e fala, vou pintar de canetinha colorida. Quando ela fala assim, os apontamentos para o outro, né?
e como tá os apontamentos para você. Tem um problema quando a gente fala do apontamento para o outro. Geralmente, a gente enxerga do outro o que a gente menos gosta em nós mesmos. E aí as suas brigas internas aqui dentro começam a... Os seus caraminholinha começa a guerrear aqui dentro. E aí você só alimenta cada vez mais culpa, cada vez mais dor e cada vez... E o seu corpo, gente, a gente precisa entender que nós somos seres completos. E complexos muitas das vezes, mas também simples. Como assim, Aline? Nós somos seres espirituais, mentais, emocionais e físicos. Quando algo desse pilar está em desequilíbrio, que é isso que a Karina fala da questão da integrativa, quando algo disso está em desequilíbrio, cara, a sua saúde vai estar em desequilíbrio. Entende? Você vai buscar, a sua parte hormonal vai estar em desequilíbrio. Então não é só, ai, Aline, então qual potinho de hormônio eu tomo? Ai, Aline, qual remedinho eu tomo? Desculpa! Não tem nenhum. Sabe o que que tem? É começar a transmutar aqui dentro da sua cabeça. Que bom que tá fazendo sentido para vocês. Os coraçõezinhos eu tô entendendo é porque tá fazendo sentido para vocês. Transmutar o que tá aqui dentro da sua cabeça e literalmente, quando você transmuta aqui dentro, o seu olhar até para os mesmos problemas, para as mesmas situações, ficam diferentes. Por quê? A visão muda. Existe uma substância no cérebro que se chama SARA, gente. Isso é científico, não estou inventando, não é nada lúdico, não é nada tipo, ai, ó céus, ó mar. Não é nada disso, não. Existe uma substância no cérebro que diz para o meu neocórtex o que ele vai prestar atenção. Sabe? Então, o que a Karine está falando, gente, abram os ouvidos para vocês escutarem mesmo e guardem aqui e aqui, claro. Porque, apesar de óbvio, né, Karine? Pode falar. Claro. Mas a gente vai insistir no óbvio. O óbvio sempre vence, tá? Então, fica tranquilo. A gente vai insistir no óbvio essa noite. Mas o interessante é que quando você falou da dieta, e a dieta que a gente faz não é só do corpo. Eu gosto de trabalhar a nutrição comportamental. É você se nutrir de comportamentos. Porque, assim, às vezes a gente trabalha com cirurgias, a gente faz umas dietas de um mês, de alguma coisa. Não. É hábito. É hábito. Assim como você tem o hábito de escovar seus dentes, que isso te causa benefícios, uma série de fatores, você tem o hábito de se nutrir nos seus comportamentos. Então, com pensamentos, com atitudes. E sempre, gente, eu vou voltar no óbvio, insistir com vocês. É de dentro para fora. Né? Eu costumo contar... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Pode falar, porque nesse momento... Eu gosto sempre... Eu gosto de contar um pouquinho de mim quando as pessoas trazem isso. Porque é assim, ó, Karine. Eu fiz uma bariátrica. Ó, eu passei minha vida inteira lutando contra a balança. A vida inteira mesmo, desde pequena. A vida inteira lutando com a balança. E aí, sendo apontado na escola. Aquela coisa toda que a gente sabe de bullying mesmo. Hoje tem o nome bullying, mas o bullying existe desde que o mundo é mundo. Tá? Criança faz bullying desde que o mundo é mundo. Na minha época, nos primórdios atrás, já existia o bullying. Então, assim, Vou falar uma coisa. Tá nessa live aqui é só depois dos 40. A gente já deixou... Adoro! Ufa! Ó, se tem uma menininha de 20, pode sentar no cantinho. Brincadeira. Ó o bullying. Morro de inveja do seu colágeno. Exatamente. Brincadeiras à parte. Então, assim, ó, eu fui buscar diversas alternativas externas. Tudo que você imaginar. Medicamento, eu tomei. Sibutramina, eu tomei. Vai naquele médico que é enorme de gordo e que te receita uma prescrição que você não sabe nem o que tem ali. Tomei também. Fiz uma cirurgia e me lasquei, porque voltei a engordar de novo. Então, assim, olha o presente óbvio que a Karine está trazendo. É que a gente não opera o cérebro, né, para emagrecer. Porque, na verdade, a gente não tem que operar o cérebro. A gente tem que trazer... sempre a gente trabalha em relacionamentos, principalmente, né? Relacionamentos conosco, que a gente está trabalhando esse relacionamento hoje. É decisão e ação. É decidir. Então, assim, eu gosto de trabalhar com esse verbo, decisão. Esse verbo decidir é importante, né? Porque olha só, a gente está com algumas pessoas aqui na live, aqui aparece para mim 20 pessoas agora, essas pessoas tomaram uma decisão.
E elas têm uma decisão a cada segundo que passa o nosso encontro a tomar. Ou seja, eu continuo aqui ouvindo ou eu não continuo? Eu quero e desejo esse conhecimento para eu transmutar o que realmente importa, ou eu vou lá assistir a live do Gustavo Lima? Nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você o tempo todo... É o quê? Você estava contando a história da bariátrica, né? Que você passou por esse processo e quais foram os aprendizados e como é que você está transmutando hoje na vida de outras pessoas. E aí, assim, quando eu falo da bariátrica, eu a duras penas, eu descobri que eu estava fazendo besteira de novo. Ou seja, a minha cabeça não tinha mudado. Então, o problema, a questão, o apontamento não estava no outro, Karine. Sabe? Até que num dado momento, numa especialização que eu fui fazer, porque eu era gestora de equipe de uma empresa multinacional, eu falei, peraí, tem algo errado aqui. E aí, quando eu fui buscar para mudar o outro, a minha equipe, que eu precisava que ela gerasse resultados, eu precisava acertar na comunicação, eu percebi que eu não me comunicava comigo. Eu fazia, eu era uma ótima fazedora. Geradora de resultado. Mas eu não me olhava, eu não me percebia, eu não via o óbvio, que é o que eu trago hoje. Se eu pudesse levantar uma bandeira hoje, antes de qualquer dieta, mude sua cabeça. Porque assim, a gente é capaz de mudar a nossa cabeça. Se a gente usa ferramentas e técnicas, é impressionante como novas sinapses vão acontecendo e você faz, ó, é assim? É igual criança aprendendo. Verdade. E aí, quando a gente percebe essa qualidade de comunicação interna, vou dizer para você, ó, hoje, minha filha foi recentemente diagnosticada com TEA, que foi o que eu te falei. E hoje a gente foi fazer umas ponderações na clínica. Cara, eu fiquei 4 horas na clínica para ajustar o horário. Eu já estava num estresse, porque estavam fazendo a minha filha de joguete. Isso no passado era o suficiente para eu resolver a questão, porque eu era resolutiva, eu sempre fui resolutiva, tá? Mas para eu chegar em casa e querer comer o mundo. Porque tamanha era a ansiedade, tamanha era a frustração. E o que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro catastrófico que eu trago para o meu presente. E a Aline, eu sei geralmente que é isso. Hã? Quando a gente vai trabalhar a ansiedade, sempre as pessoas estão... Hoje, a gente está todo mundo trabalhando a ansiedade, né? Com o sintoma. E o mais importante é você trabalhar a causa. Porque quando você trabalha a causa, você vai ali na fonte da... Por que você estava comendo daquele tanto? Por que você está tomando tal medicação? Por que você está malhando tanto? Então, tudo que é tanto. Porque todo excesso esconde uma falta. O óbvio novamente. Mas aí a primeira comunicação... Vamos congelar nessa frase? Todo excesso esconde uma falta. Cara, é isso. Olha o óbvio aí de novo. Presente na nossa vida. De novo. Então, assim, não ignorem o óbvio, pelo amor de Deus, a partir de hoje. Peguem esse presente de dia especial da mulher, desse conteúdo, com essa pessoa incrível que a gente está trazendo, para congelar essa frase para você. Porque o óbvio precisa ser dito, mas não é simplesmente dito com palavras soltas. Ele precisa ser comunicado. E comunicação é... Eu falo de forma que o outro entenda. Se eu venho aqui e vou falar com vocês em chinês, o que vai acontecer? Ninguém vai entender absolutamente nada do que eu estou falando. Pode ser que meia dúzia entenda e comece a perceber a quantidade de besteira que eu estou falando, mas está tudo certo. Então, assim, é importante isso. A gente não ignorar o óbvio. Porque, cara, o óbvio faz você ganhar... A falta de... né, o ignorar do óbvio faz você ganhar peso, faz você perder relacionamento. Porque você destrói um relacionamento. E sim, se o seu relacionamento não deu certo, quando um relacionamento não dá certo, Karine, de quem é a culpa? Eu gosto de trabalhar sempre com 50-50, porque a gente gosta muito de apontar. Então, relações, ela é 50-50. Que tanto eu também tenho. Porque às vezes a pessoa... mas ele foi embora, ele acabou, porque ele fez isso, ele fez aquilo. E eu deixo falar, eu deixo esvaziar. Esvazia. E eu falo, bom, esse tanto de dedo que você apontou, quantos que sobrou para você? Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, ok. Mas tudo que você fez... Porque lá no início nós falamos sobre a comunicação correta.
Era exatamente o que você queria comunicar? Era aquilo que realmente ele estava pronto para ouvir? Ou você estava pronta também para dar passos? Não é. Entendeu? Então, desde o início, eu quero comunicar com outro, eu preciso primeiro saber comunicar comigo. Eu estou sabendo comunicar comigo? Porque hoje em dia a gente eu gosto muito de dizer, né? Algumas pessoas que estão na live aqui falam, a gente não sabe qual é o lixo que o outro está carregando. Entende? Então, assim, praticar a empatia hoje vale ouro, é regra de ouro. O que o outro, o que tem tanto do outro que às vezes eu quero chegar e agredir ou apontar? Porque a gente vai falar sobre isso. A dor da comparação. Cada um que está nesse momento, nós temos processos. Se nessa live a gente conseguir fazer com que uma pessoa compreenda sobre linguagem, sobre tomar decisões, sobre saber que a primeira comunicação e a primeira relação saudável que você pratica é com você mesmo, já está ótimo. A gente aqui não está correndo contra o tempo. Tem pessoas que estão vindo e tem pessoas que estão muito à frente de nós. Nós duas estamos aqui só para cumprir esse papel da live de hoje, que é a segunda sem desculpa, e as pessoas que estão aqui para entender um pouquinho se foi a linguagem, se foi sobre a sua história da bariátrica, ou isso tudo que a gente está querendo passar, tá ótimo. Não se compare. A gente não sabe o que o outro está carregando, se é um caminhão de lixo ou se é algo que ele está transmutando. Então, pare. A primeira empatia é com você, depois com o outro. Porque se você consegue praticar com você... E é legal o que você está falando. A primeira empatia é com você. Exatamente. Muitas das vezes a pessoa, quando vai praticar empatia consigo, ela tendencia a falar assim, mas eu estou sendo muito egoísta. Eu estou pensando muito em mim. Nossa, olha como eu sou egoísta. Você já viu elogio? A pessoa chega e fala assim, nossa, você tá tão linda, você não sabe fazer isso. Não, que isso, nunca. Meu cabelo tá desarrumado, minha pele... Não, e por que não a primeira empatia é por você? Obrigada. Estou Sim. mesmo. Que bom que você... Já comece a praticar isso hoje. Exatamente. Olha só, existe um momento que nos cursos que eu faço, né, que eu ministro, eu gosto muito, às vezes as pessoas não conseguem, as pessoas chegam com os apontamentos ou com as comparações. E eu tinha muito um apontamento que eu colocava. Às vezes a pessoa está acima do peso. E geralmente a única coisa que ela não quer ouvir é, nossa, mas você engordou, nossa, mas você está gordinha. Às vezes aquilo faz bem para ela e às vezes naquele momento não está fazendo. Mas o mais importante não é o que o outro vai estar falando para você. O que você vai estar passando nesse momento? Você vai estar falando o seguinte, estou mesmo. Mas você sabia que meu marido adora essa gordurinha que tá de cá? Mas mesmo ele adorando, eu estou na academia, comecei um processo alimentar, estou completamente satisfeita porque o meu processo está chegando. Internaliza isso. Não leve o lixo que o outro trouxe para você. Reconheça, saiba as suas deficiências, trabalhe com ela, acolha ela. Não deixe que o outro aponte, faça acolhimento de você. E olha que bacana, né? Dessa questão da comparação. Quando a gente se compara, você falou de processo de emagrecimento e comparação. Eu ouço isso, que eu trabalho com os grupos, né? E eu vejo muitas das vezes, como elas são crianças que eu estou educando nesse processo, que eu falo, são as minhas meninas. E eu tenho meninas de 40, 50, 60. A minha mais velha tem 76 e é uma delícia. É um barato. Quando eu falo de comparação, às vezes elas vão lá e progridem. Por exemplo, essa semana, Aline, essa semana eu perdi 1,5 kg. A outra, essa semana eu perdi 2 quilos. Aline, essa semana, não sei o que aconteceu, foram quase 3 quilos. A que estava toda feliz com 1 quilo, olha para a de 3 e fala, nossa, o que você fez? Ela esquece tudo que ela fez por ela, todo o processo que ela trilhou, todas as conquistas que ela teve, todos os sims e nãos que ela aprendeu a dar, toda a comunicação assertiva que ela começou a construir dentro da cabeça dela. Ela se esquece com a porcaria da comparação. Eu sempre digo para elas, assim, número de balança é só número de balança. Porque, na verdade, Aline, mas é o número de balança que eu quero perder. Ok, eu sei disso. E é importante perder número de balança. Mas não é essa a principal questão. Se você aprende a lidar com uma frustração,
com um apontamento, que tem sempre um cunhado, né? Tem sempre um cunhado que chega para a pessoa e fala assim: nossa, você engordou, hein? Como se a pessoa não tivesse espelho em casa. Né? A pessoa que Sim. engordou, ela sabe que engordou, ela tá usando as mesmas roupas. Então ela sabe que o botão da calça tá apertado, ela sabe que, caramba, tá marcando aqui onde não estava marcando antes. Ela sabe disso. Só que aí, quando ela Sim. começa nesse processo de comparação e internalizar o que o outro está dizendo, o que que acontece? Ela, o que você falou, pegou o lixo do outro. Cara, e uma vez que você pega do lixo do outro, é tão difícil administrar porque ele se embola com o seu próprio lixo. Aí ele se embola com Exatamente. seus traumas, ele se embola com as suas comunicações não assertivas e ele literalmente ele acrescenta. Eu costumo fazer uma brincadeira, Karine, assim. Sabe igual a gente brinca com sombra, fazer bichinho na sombra? Que você pega uma luz e coloca assim, vai fazer bichinho na sombra. Quando você olha na parede, tá aquele bicho enorme, né? Como se aquela sombra fosse gigante. E você vai ver só uma mão. É só uma mão. E aí a pessoa vem trazer para você só essa mão ilusória e aí você registra lá dentro. E, gente, olha só, emoção gera engrama no cérebro, tá? E emoção mal administrada vira doença. Culpa vira câncer, tá? Só para vocês terem uma ideia. E eu não tô falando isso aleatoriamente, não. Se vocês, né, forem aprofundar um pouquinho de medicina chinesa, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, né, Karine? O corpo fala, né? O corpo fala. Não tem jeito. Então, assim, aqui tá interessante que uma das meninas, eu não tô lembrada aqui, deixa eu tentar. A Jacinta colocou, agora vai ser assim, eu primeiro. Muito bem, Jacinta. Essa frase, agora vai ser assim, eu primeiro. Às vezes a gente sente culpa. Nossa, mas eu tô sendo tão egoísta. Nossa, como que eu tô tendo esse pensamento? Por que não, nossa, agora eu aprendi a me escolher? Porque, assim, às vezes, até nos relacionamentos a dois, a gente não sabe se escolher e aceita qualquer escolha das pessoas que aparecem. Saber se escolher e falar agora vai ser sim, eu primeiro, sim, isso é um momento de respeito, esse é um momento de escolha, esse é um momento de você se despertar e saber que você é a primeira parte. Entende? Então, assim, não se preocupe com essa frase, assim, tá esse verbo aí mesmo. Aqui mais embaixo, a Maria Leal, linda, maravilhosa, conheci ela no shopping em Brasília, sou encantada por ela. Ela colocou aqui: precisamos comemorar todas as conquistas. Você falou assim, às vezes a pessoa perdeu 1 quilo, 2 quilos e a outra. Deixa eu contar, sabe você que não perdeu nada? Você ganhou, porque você está no processo. Eu gosto de dizer que aqui nesse dedinho nós temos digitais e cada um é diferente do outro. Isso aqui é para provar que nós somos diferentes. Então, se uma perdeu 3 quilos, a outra meio quilo, mas tem uma de vocês que teve uma conquista enorme. Sabe qual foi? A de decidir passar pelo processo. Então, se você não perdeu nada, você ganhou a escolha de se escolher primeiro. Olha a redundância. Mas o primeiro passo de Mas você essa comemorar redundância a ela é pequena importante vitória. para ficar latente mesmo. Exatamente, porque assim, a primeira vitória, mesmo pequenininha, gente, o fato, e a gente aprende isso na Bíblia, o fato de você acordar e agradecer a Deus, já é a sua primeira vitória. Entende? Então não precisa, às vezes a gente fica esperando algo grandioso, quando e se, e quando acontecer. E não, hoje a pandemia nos ensinou que não temos o e quando. E se, a vida é agora, acontece agora. E assim, a gente está experimentando isso já há quase 1 ano e tanto. Então vamos Exatamente. largar. E quando você fala Quando vamos. grandioso, eu queria deixar uma pergunta aqui para essa galerinha que está aqui com a gente. O que é grandioso nasce grande? Não, não nasce. Ele não nasce grande. O que é Não. grandioso e as reais mudanças, as reais transformações, elas nascem de um grãozinho de mostarda, do tamanho que devia ser sua fé. Porque se fosse assim, você moveria Mas a gente montanhas. sempre quer. Olha só, eu ouvi o seguinte sobre a perda de peso, né? Vamos lá. A gente constrói casa, guarda dinheiro, e faz um monte de coisa e constrói e tudo mais. Aí vamos supor, agora uma das minhas viagens é a Grécia. Morro de vontade de conhecer a Grécia e me contando, uma pessoa que foi lá falou, Karine, só que aí eu não me preparei, eu sou sedentária, eu não trabalhava meu corpo, eu juntei dinheiro, eu só. E a hora que eu fui subir a escada lá da Grécia, eu não tinha saúde para isso. Então, nesses e se, de tudo que a gente quer construir, a saúde é uma base daquilo tudo para a gente começar.
Entendeu? Então não adianta eu sonhar com a Grécia daqui 10 anos, juntar dinheiro, guardar e chegar lá e não ter saúde para isso. Então a gente não tem que. E A olha, só quem já pandemia e a teve. vida tá todo dia nos mostrando que não é. E só quem Pode já falar. teve problemas de saúde sério, o que eu chamo de sério? Coisas que às vezes nos chocassem, ou perda de mobilidade, consegue entender o que é você não saber se você daqui a 10 anos você vai estar vivo. Gente, ó, falar uma coisa muito real para vocês, tá? Estar fora do peso, estar com sobrepeso e obesidade é fator de risco muito sério para o Covid. Os estudos estão Exatamente. muito prematuros quando a gente fala de Covid e obesidade. Mas eu vou dizer assim, ó, eu tenho uma querida, que é a Rosângela. Ela eliminou mais de 10 quilos. Há meses atrás nós fizemos uma live. Mesmo assim, ela agora recentemente pegou Covid. Eu fico imaginando se ela não tivesse eliminado esses 10 quilos. E ainda assim, ela foi parar no CTI. Porque ela ainda estava bem acima do peso dela. Ela tinha outras comorbidades. Então, assim, Olha isso, se ela não tivesse se cuidando, o que você acha que tinha acontecido? Ela tem uma filha pequena de 8 ou 9 anos, eu não me lembro exatamente a idade da filhinha dela. Entende? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar, parar de se comparar e transcender nessas nossas trajetórias. E tem muita gente, Karine, que tem dificuldade de olhar para as realizações. Sabe aquelas pessoas que fazem lista? 15, 20 coisas às vezes na lista, o dia só tem 24 horas, né? Aí faz lá 20 coisas na lista, executou uma porrada de coisas e aí, de repente, às vezes até ficou a metade da lista sem fazer. Ela olha para metade da lista e fala: não fiz. Que droga. Esquece de comemorar e falar: caramba, você foi incrível. Olha quanta coisa você colocou na sua lista. Da próxima vez, coloque menos coisas. Você vai conseguir executar com a mesma maestria e mais tranquilidade, sem trazer essa ansiedade excessiva, né? Então, assim... Eu quero focar para você. Eu tenho um workshop que é Gerencie o Seu Tempo. E quando a gente vai fazer a agenda desse dia, você falou que as pessoas no final do dia colocou milhares de tarefas, milhares de situações e não cumpriu. Mas o mais importante você colocar na sua agenda, novamente, eu estou voltando lá no nosso eu. Na sua agenda hoje, Aline, você tem qual é o seu horário? Meu, 1 da tarde. Eu tenho seu... todo dia, é Aline. É Aline com a Aline, o momento de fazer exercíciozinho com o olhinho fechado, é o momento que eu me encontro comigo, é o momento que eu falo: pô, Aline, tu é bacana pra caramba. Agora vamos deixar o nosso público aqui participar. Quem de vocês faz a sua agenda e tem lá esse momento Aline? Geralmente, às vezes, nós mulheres temos um momento Aline de fazer a unha, de arrumar o cabelo, algumas de nós. Mas quem é que tira ali 15 minutos da sua agenda para respirar, para refrescar, para tomar uma água, para tomar um café com você, para dar um time? Porque a gente monta a agenda sempre olhando para as tarefas do outro, que eu tenho que cumprir com o outro. E assim, também no outro curso que eu tenho de relações, eu gosto de dizer que nós nós temos os melhores clientes durante o dia, mas o nosso marido, o nosso companheiro é o pior cliente e o mais mal atendido que nós fazemos, porque ele é o último da noite. Nós chegamos em casa, desmontamos, tiramos os anéis, tiramos a maquiagem e vai de qualquer jeito ali para a cama. Então, assim, olha só as prioridades dessa agenda. A gente consegue atender nossos clientes com sorriso, com metas, com tudo que é favorável ali. Mas quando você vai atender a sua relação, o seu parceiro, o seu companheiro, como é que você atende ele? São algumas perguntas que eu quero que vocês pensem. Coloque na agenda de vocês qual é o seu horário, qual é o seu time. Quem é que você atende no último minuto da noite? Você está atendendo de forma... com qualidade, com resultados? É isso que você está fazendo? Por isso que Ou tá sempre por um fio, né, Karine? Ou tá lá por um fio, tipo, ai, suportei, que é o nosso próximo tema, né? Suportei o dia inteiro. Pô, a minha agenda
com aquele cliente que estava difícil, com aquele não sei o quê. Você se conta um monte de coisa, né? Fui ao mercado, o cara foi grosso, fui no açougue, não sei o quê, fui fazer aquele curso e não deu certo, não acessava, tô tendo que aprender aquela ferramenta tal. Ai, meu Deus, é muita coisa. Aí chega no final da noite e fala assim, tem que aguentar ainda, tem que chegar em casa, ainda tenho que aguentar. Exatamente. Então, assim, isso a gente está falando de relacionamento a dois, com filhos também. Eu tive essa experiência. Então, assim, a gente sempre tem as nossas relações que são deixadas por último. E são geralmente as relações que nós deixamos por últimos no dia, no final do dia, são as que te traz o equilíbrio, que te traz a sua força motriz para que você avance nas outras áreas, mas a gente sempre deixa elas para trás. A gente tem que trabalhar com a base. E a base é a sua família, é o seu companheiro, é os seus filhos. É daí que a gente parte para novos saltos. Mas a gente sempre deixa para trás quais tarefas e quais situações? Eles. Então, assim, gente, vamos parar. Vamos avaliar. Vamos buscar para dentro de você para que isso possa equilibrar e reverberar nas outras áreas. Porque eu, Até mais do que ninguém, posso dizer. Não adianta, Aline, a gente ter sucesso na rua e ter um fracasso dentro de casa. Eu fiquei 8 anos fora da minha casa. Ele não se sustenta. Então, assim, não e se é assim, ó, eu só consigo dar para o outro se o meu copinho estiver cheio. Se eu só tiver esse copo d'água, com esse tanto d'água aqui, e você falar assim, e eu tenho que deixar esse copo d'água aqui para mim por uma semana. Essa é a única água que eu tenho durante a semana. Se você me pede, primeiro que me dói te dar, e eu posso até te dar porque eu vou me sentir culpada se eu não te der. Entende? Exatamente. Porém, se o meu copinho transborda... É intencional. É verdade. Se você vai dar isso assim, porque eu tenho que dar, não vale, não dê. Não dê, porque assim, tudo que você não faz de forma intencional, não prospera, não reverbera, não faz nada. Te cansa e não dá qualidade para aquilo que você está pensando que está dando. Então, não faça. Eu gosto muito de trabalhar no intencional. Faça isso de verdade. Aqui no nosso público, né, tem uma frase aqui que eu adorei, né? O que nasce grande é monstro, né? Adorei isso. E aí aqui colocou também. Aqui que eu quero elogiar. Eu todo dia café da manhã com ela, porque ela faz uma mesa posta maravilhosa e ela põe música, a doutora tá aqui. E eu acho bonito, porque realmente é o momento dela, e meu também, viu, doutora, que eu tomo café. É você se cuidar. Eu não vou colocar uma mesa de café da manhã só para mim. Vai sim, porque você é a primeira pessoa mais importante para poder reverberar na vida de outras pessoas. Então, assim, teve outra pessoa que falou, nossa, eu nunca fiz isso, nunca tive um horário na minha agenda para mim mesmo. Então, pare para pensar. Crie o seu horário, crie sua qualidade de vida, faça sua nutrição comportamental, crie hábitos e tome o principal da vida, que é decisão e ação. Que não adianta a gente só Exatamente. decidir, tá? Não é assim? Sim, porque, ó, muitas das vezes as pessoas se contam histórias assim, né, Karine? Mas eu tenho que suportar. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que passar por isso e eu tenho que suportar. Isso a gente, né, do lado de cá, chama de a dor do suportar mesmo. O que é a dor do suportar? Você está fazendo... bolinha de fazer fisioterapia, a pessoa está tensionando uma emoção e aquilo, a conta vai vir. Porque você não sustenta essa tensão por muito tempo. O seu corpo vai te cobrar essa conta. Seja em processo de compulsão, seja em uma doença física, seja em crises de enxaqueca, seja no que for. A dor do suportar, a conta chega. E a gente precisa ter essa clareza. Você não tem que suportar nada, você sempre tem uma opção. Até quando você não escolhe, é uma escolha. E aí você precisa tomar uma decisão. Agora com você, adorei. Da mesma forma que você congelou, eu quero congelar. Até quando você não escolhe, é uma escolha. Então, assim, nossa, você para reverberar isso. Ontem eu estava vendo uma série que eu estou assistindo, This Is Us, eu não sei se você já assistiu. E aí existe uma frase lá que me tocou muito. E eu quero fazer essa frase aqui para o nosso público, sabe? Quem está pagando o preço de você ficar vivendo somente os seus medos?
Porque tem alguém pagando Au, esse preço. essa doeu. Essa doeu. Porque é Porque isso. tem alguém pagando o preço de você estar vivendo os seus medos, de você também não viver as suas escolhas. Quem são as pessoas que estão pagando esse preço? Ou o que é que está pagando esse preço? É o seu peso? É a sua insônia? Alguma coisa está pagando o preço de você não São ser crises quem de você nasceu. ansiedade, porque assim, ó, eu não sei se as Exato, pessoas sabem, ansiedade não é causa, ansiedade é um sintoma de. Então, por exemplo, você está ansiosa, é um sintoma de. De quê? exatamente. Depende. De uma baixa vibração emocional oriunda do medo. Isso eu já te adianto. Medo de Exatamente. quê? Medo de. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Abaixo o Jornal Nacional, tá? Pelo amor de Deus. Aquilo não é qualidade de informação. Então, por favor. Sim. Né? Então, assim, você está alimentando o quê? O que você está alimentando aqui dentro da sua cabeça? Sabe? Ai, meu Deus, é o medo de quê? Você Medo da. está se nutrindo, né? Porque a pessoa pensa que nutrir é só a alimentação, não. Do que você está nutrindo emocionalmente, lendo, com as pessoas que você convive. Tem pessoas que são extremamente tóxicas e sugam a sua energia. Com quem que você está se nutrindo? Do que você está se nutrindo? Não é só alimentar, não. Porque a mudança de hábito não é só da comida. São de pessoas, são de lugares, são de informações, é de tudo isso. Então, por isso que lá no início nós falamos sobre isso. Quem é a menina está falando aqui que eu estou achando engraçado ela colocar. Quem está pagando o preço de você viver somente os seus medos? É uma frase que mexe com a gente fica engolindo ela ali e fala, peraí, aí mexe, porque você vai em filhos, você vai no seu marido, você vai na sua mãe, você vai numa série de situações que mexer. E eu acredito que é isso que a gente está fazendo nessa live hoje, segunda sem desculpa, né? Vamos parar com as desculpas. E eu gosto, quando a gente vai falar de medo, eu tenho uma técnica que eu gosto de perseguir o medo até o fim. Porque geralmente nós temos dois tipos de medos, né? Aquele que fica gritando na nossa cabeça, você não vai conseguir, você não é isso, você não é aquilo. Mas a gente também tem um outro medo, que é aquele que dá borboleta no estômago, quando você vai para uma reunião de trabalho, quando você vai encontrar com alguém que você marcou. Então, a gente tem só que compreender o medo. E por que é importante nessa técnica você seguir esse medo até o final? Porque você vai saber se ele vai te dar um frio no estômago ou se ele está ali te apontando. Porque o medo, ele também é favorável, porque ele te protege. Mas tem um momento que você agradece Sim. e fala, o meu medo chama Fran, porque eu já estou íntima dele. Então a gente já bate um papo, já está bem tranquilo. Eu gosto de dar nome para as coisas. Então, quando a Fran está muito histérica na minha vida, você não vai conseguir, você não é isso. Eu falo, Fran, peraí um pouquinho, senta aqui, vamos tomar um café. Como é que é isso que eu não vou conseguir? E eu vou construindo com o meu medo, com a minha Fran que está histérica, e eu vou lá e abaixo o volume dela. Karine, por que eu não. Eu mato essa Fran e nunca mais? Não, ela Não também. pode, né? Não pode. Não pode. É igual a pessoa fala assim: eu não quero, eu quero nunca mais ter ansiedade na minha vida. Opa, pelo amor de Deus, você Já precisa começou, da ansiedade. já começou a Você ansiedade. precisa. Exatamente. Tudo que você coloca no máximo, a vida é equilíbrio. Tudo que eu coloco de menos ou de máximo, a gente vai questionar isso. Você é terapeuta, eu também sou. A gente vai trabalhar isso questionando para buscar o equilíbrio. O máximo e o mínimo, a gente trabalha para que chegue no equilíbrio. Ontem eu peguei um post disso, né, sobre relacionamento saudável. Numa gangorra. O relacionamento é uma gangorra. Eu piso de cá, eu piso de cá e a gente se equilibra. Quando um faz demais ou o outro faz de menos, aí a gente tem que trabalhar. Então, assim, a notícia dos medos, quando muita gente está aqui perguntando, falando, é você seguir ele até o fim. Que tanto disso é real, que tanto disso me protege, ou que tanto disso vai me favorecer. É a gente conhecer os nossos medos. E o nosso maior medo é de mudar, é de trabalhar segunda E o sem medo. desculpa, né? A dor... Exatamente. Não é à toa que eu faço a live toda segunda-feira, segunda sem desculpa. Não é à toa. Porque a segunda-feira é o temor, né, das dietas. O temor das dietas é a segunda-feira. E não foi à toa que eu trago isso. Porque assim, e a gente precisa entender que eu não mudo o meu externo, eu não mudo o meu corpo, eu não mudo a minha silhueta se eu não mudar a minha cabeça. Porque senão tem prazo de validade. Eu vivi uma lua de mel com a minha bariátrica. Fiquei 2 anos ali achando que estava abafando. E, na verdade, eu estava era com mau hálito. Porque vamos combinar.
Eu acabei literalmente Com anemia. engordando. E com anemia também, cuidando da anemia, né? Sim, Porque ô minha filha. Sim, uma hora eu vou postar para vocês a mão de vitamina que eu tomo até hoje. Eu preciso tomar. Eu fiz a bypass, então eu preciso tomar, eu preciso nutrir esse meu corpo para que eu tenha energia para ir para a Grécia, subir as escadas, para que eu tenha energia para brincar com a minha filha, que a minha filha é elétrica. Então, assim, não se muda o externo se não mudar o interno é a sua cabeça. Então, assim, Sim. ó, literalmente, eu desejo que você comece a, literalmente, nós falamos sobre óbvio. É importante você escutar o óbvio. Nós falamos sobre comparações. Se compare com você mesma. Veja se Exatamente. você está melhor do que você era ontem. Em uma coisa, pelo menos. Eu sempre falo que é a regra Ó, do 1%. Regra do exatamente. 1%. O que amanhã eu posso ser 1% melhor que hoje? Ah, beleza, hoje, de repente, eu falei algo que eu não precisava ter falado daquela forma, porque a resposta do outro veio toda bagunçada. Falei, peraí, então como eu posso? E a perguntinha de possibilidade. Como eu posso melhorar, então, essa minha comunicação? Porque se você vem com muitos porquês, por que que eu falei isso? Por que que eu me comparei? Por que? Esses porquês só te trazem mais culpa porque estão baseados no medo. Sabe? No medo do fracasso, aí você vem a culpa, é porque realmente eu não consigo, Eu aí você gosto vai, é como se você fosse diminuindo. Sim, eu gosto muito. O porquê é algo que eu gosto muito de repensar. Porque quando você troca o porquê o para quê, ele te traz mais possibilidades. Para quê? O porquê ele te paralisa. Ele te deixa com culpa e com questionamentos que às vezes não te faz avançar. Mas se tem algum fato acontecendo na sua vida, você pode ter certeza. É para quê? Para que estou passando por isso? Para que isso pode ser melhor? Para que isso vai me fazer avançar? Ele te traz possibilidades, ele abre caminho. Mas o porquê? O porquê ele pode te paralisar. E o que a gente quer aqui hoje é avançar. No início nós falamos sobre isso. Exatamente. Exatamente. É decisão e ação. Tanto no processo de emagrecimento, lindamente que você trabalha, quanto no relacionamento. Tem gente que fala assim para mim, o que é bom para dar certo numa relação? Eu falo, decisão. É a gente decidir. Entende? Então, assim, às Porque vezes um quando relacionamento, para ele dar certo, ele é uma questão de escolha. é Sempre. uma questão, Ou seja, o escolha. quanto daquele outro me agrega, porque às vezes a gente tá ali, vamos dizer assim, tão com baixo padrão emocional que você acaba realmente fazendo uma escolha que não é boa. Mas é muito mais baseado em você suprir algo que está faltando em você do que numa relação. Agora, se você tem uma relação e você primeiro precisa olhar para dentro de você e olhar para o outro. Então, assim, gente, olha só, e tudo isso também faz parte do seu processo de emagrecimento. Também faz parte de umas desculpinhas aqui, ó. O porquê pode trazer justificativa e desculpas. E justificativa e desculpa é posicionamento de vítima, Cristiane. Vítima não toma decisão. Vítima fala, é porque tá chovendo. Aí se tá sol, ela fala, é porque tá sol. E muitas das vezes é em função de um fator inconsciente. Então, Tem quando uma você coisa começa a ir... Pode falar. Não, pode concluir. Quando você começa no porquê, eu vou falar daqui a pouco. E aí, quando você fica lá presa nesse ciclo, né? Fica lá se contando essas histórias, você não entra em movimento. Aí tudo que Não. você faz não é bom o suficiente, tudo que você faz podia ter sido melhor. Então, assim, gente, ó, de verdade, inclusive, ó, vocês que estão aqui na live com a gente até agora, eu quero dar um presente para vocês, tá? Oba! Antes da gente. Tem presente. Dia da Mulher. A galera ficando aqui até agora tem que ter presente. Lá na Claro. bio do Instagram, onde tem a minha fotinha, vocês vão lá, vão ter um link. Nesse link, vocês vão estar inaugurando, a gente está inaugurando, lançando o nosso canal do Telegram. No canal do Telegram, lá a gente vai estar compartilhando um pouquinho dos bastidores, um pouquinho de como você avançar no seu processo de emagrecimento, o que você precisa ir transmutando. Logo, logo vai ter mais surpresas daqui a alguns dias, mas de imediato eu quero que você entre lá, depois que a gente encerrar aqui, clique no link, faça sua inscrição e você vai ganhar um e-book que eu escrevi com 5 passos para você emagrecer e fugir do efeito sanfona. Então, assim, eu já fiz a minha parte. Esse e-book, no passado, ele era vendido. Então, a gente vendia e eu tirei ele do ciclo de venda. Eu falei, bem, eu quero fazer alguma coisa especial e de valor para as pessoas.
Ana, bora lá. Vai depois, espera a Karine, a gente acabar de trazer o conteúdo, corre lá na bio do Instagram, ok? Clica onde tem lá a minha fotinha, você vai ver que tem um link azulzinho. Você clica naquele link, preenche seus dados e você vai entrar dentro do nosso grupo do Telegram. Porque assim, ó, eu costumo dizer que conhecimento é o que liberta, né, Karine? Vamos combinar. É aquela história, vamos lá, né? Assim como você pensa, tu és, né? E conhecerias a verdade, ela vos libertará. Então, daí a gente já parte para várias situações. Daí já é princípio e a gente já faz muitas mudanças com isso. Mas já que você está dando presente, o meu presente eu não posso verbalizar. Mas eu quero contar para vocês que lá na minha bio também, no meu Linktree, tem o Sex Lounge. É um lounge sex que eu tenho para as Que delícia! É algo bem, um grupo fechado e eu quero compartilhar o meu e-book também, mas o meu e-book eu não posso falar aqui o que é. Tá? Só quem entrar lá para entender que é na área de sexualidade. Eu escrevi também um e-book para as mulheres, como se tornar, mas agora eu não posso contar aqui na live, mas vamos entrar lá que eu também... Ah, não pode não? Conta! Então, gente, ó, corre lá na bio dela. Ele é do conteúdo do Lounge Sex, então é algo só para as meninas, algo bem preparado, bem fechado, e aí, assim, quem quiser entrar lá, que depois eu vou estar mandando esse book, tá bom? E ó, gente... Você virou a mandar. Que delícia, que delícia. Inspiração é tudo. Que bom que eu te inspirei, porque você também... Hoje esse conhecimento, gente, essa troca tá sendo uma delícia. Vamos falar a verdade? Tá sendo um tesão, tá? Porque de verdade, tá gostoso demais. Ó, só para dar mais uma deixa aí para vocês, esse book vai ajudar muito a vocês perderem calorias. Então a gente podia fazer, ó, pegar esse seu e-book e colocá-la também no canal do Telegram e bora lá misturar esse negócio de sexo com perda de peso para até que você tenha mais desempenho. Porque vamos combinar, né? Quando a gente tá mais levinha, a gente consegue fazer até uns malabarismos bem interessantes. Claro. Então, se você consegue, esses e-books nossos hoje vai ser bem bacana. As meninas vão querer até... Corre lá, a gente está inaugurando esse canal do Telegram. Então você vai entrar, você é o primeiro, né? Essa é a primeira live que eu estou convidando. Então eu vou colocar esse e-book para você amanhã, lá de manhã. Então já faz, entra lá, já faz sua inscrição agora, já clica lá e já... O Telegram, para quem não conhece, deixa eu explicar um pouquinho do Telegram. Ele é como se fosse um WhatsApp, só que ele é muito mais interessante. Ele não vai ficar enchendo o seu telefone. Você vai lá, né, dentro do aplicativo, da loja de aplicativos do seu celular, do Android, né, como chama? No Android chama... Ai, como é que chama no Android? Me ajuda? Play Store. Eu sei... A Play Store. Obrigada. Play Store. E no iPhone, ela chama, né? Como é que chama mesmo? Agora fugiu o nome das duas. No iPhone é App Store. Enfim, Play Store. Obrigada, Cá. Na Play Store ou no App Store, que são lojas onde você vai lá e baixa gratuito. É gratuito. Só que ele é muito mais legal do que o WhatsApp, porque ele é muito mais fácil de se manusear. E não vai ser, já falo logo, não vai ser aqueles grupos, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que você tem 50 grupos de família. Então vai ser, na verdade, um canal onde você vai receber. Você gostou da live? Você não tem ideia do que rola lá dentro. Você não tem ideia do que rola lá dentro, bichinha. Então, assim, ó, quer emagrecer a cabeça, quer aprender a mexer com os estados emocionais, quer entender um pouquinho mais do que acontece com a sua cabeça, é o que alguém colocou aqui, ó. O conhecimento, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O conhecimento é tudo. E é tudo mesmo. Porque podem tirar tudo na vida da gente, menos o que a gente sabe. Porque o que a gente vê uma vez, não dá para fingir que não viu. Você pode até escolher não aplicar, mas não dá para desver. Não dá. Não dá mesmo. O conhecimento também eu gosto de colocar, sabe assim, quando você está no escuro? E quando você acende uma luz, não tem como mais aquilo. Você vai ter que enxergar. Então, o conhecimento é desse jeito. É você estar num quarto escuro e alguém põe a mão no interruptor e você... E aí não tem como mais. Mesmo que a luz se apague, você vai ter lembranças daquilo tudo que você aprendeu. Então, eu gosto de dizer que Jesus é assim na vida da gente, né? Quando ele chega, que a gente está sombria com algo, ele ilumina tudo e não tem como a gente desver, né?
Então é muito bacana. Eu acredito que, do mesmo jeito que você também tem o Telegram, lá na bio também tem, eu tenho o Clube Master Love, que eu trabalho especificamente sobre relacionamentos nesse clube lá. Também entrego muito conteúdo. E eu acho que está sendo uma troca muito rica. Eu acho que merece outra live. Outra live. Bora! Então, Eu assim, também acho. Então vamos fazer assim, ó. Quem quiser outra live, vai tirar um print dessa tela dessa live agora e vai marcar o meu Insta e o Insta da Karine. E aí a gente vai bolar um outro tema e você pode colocar lá o tema sugerido também. E a gente traz um outro tema para você. Mas só vai rolar se você fizer o print da tela, que aí eu vou entender que realmente hoje agregou valor, eu vou entender que realmente hoje fez diferença para você, eu vou entender que a gente está aqui investindo o nosso tempo, nossa energia para gerar verdadeiras transformações que começam aqui e não é no seu corpo, no número da balança. É por esse acreditar que... Oi? Nutrição comportamental. A gente promete nutrição comportamental, porque isso vai fazer toda a diferença. Olha isso. Bora lá, vamos fazer uma cara bem bonita para eles tirar um print bem bonito da gente. Bom, não é? Vamos fazer uma... Ó, então vai lá, live 2, tira o print, 3, 2, 1, agora! Aê! Pronto, então pronto. Marca a gente lá, que aí sim a gente vai trazer outra live. Se não, foi bom enquanto durou. Um beijo para todos vocês. Ó, Karine, sem palavras. Falar, olha, as meninas excelentes, o nosso público foi excelente, interagiu. Eu quero agradecer cada mulher, tem homens também nessa live, eu quero agradecer a todos que estão aqui, apesar de você estar nos prestigiando, né? E lembrar, meninas, que o Dia da Mulher não é só hoje. Hoje é só uma data para comemorar. O nosso dia é todo dia. A gente, cada dia que passa, nós estamos nos tornando mulheres incríveis. E na pandemia, nós estamos nos tornando extraordinárias. Porque o nosso desafio é duplo, é intenso, mas não vamos desistir. Relações saudáveis você pode sim ter, porque nós precisamos ter relações extraordinárias. Então, assim, não desistam, acreditem nisso, tomem decisões, tenham ações. A Aline contribui muito com o trabalho dela, porque é uma experiência de vida, né? O seu trabalho que você entrega, isso tudo que você oferece para nós é uma experiência de vida, é algo que você é legítima, viveu e entrega com bastante amor. Eu fiquei encantada com a sua história. Eu sei que você está longe e vai mais longe ainda, tá? Foi muito lindo te conhecer. E todas nós que estamos aqui, acreditem, hoje não é o nosso dia. Hoje a gente só está comemorando, porque o nosso dia é todo dia, tá bom? Gratidão por você estar aqui, gratidão por você existir, gratidão a Deus por ter, sabe, me honrado e literalmente ter colocado você no meu caminho. É muito gostoso partilhar, né, desse momento com você. Obrigada, só isso que eu consigo dizer assim. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, se quer outra live, bora lá marcar o nosso Instagram e falar, quero mais, quero bis, e sugere o tema. Beijo, sua linda. Tchau, gente. Tchau. Beijo.